Pai de amor e de infinita bondade e misericórdia, nós te damos graças por esse dia, nós te damos graças pelas nossas crianças, que esta semana comemoramos o dia delas, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas crianças, sobre nossas famílias, que as tuas mãos estejam estendidas sobre os professores, os nossos mestres, capacita-os, unge seus lábios e concede-lhes discernimento espiritual para transmitir aos seus alunos a mensagem que um dia nos foi revelada. Agradecemos-te também, porque hoje comemoramos o Dia Batista no Brasil. Obrigado pelos pioneiros, pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, que trouxeram a semente do Evangelho, os princípios que norteiam a nossa fé. E nós louvamos o teu nome também pela existência dos batistas no Brasil e pela existência da Igreja Batista do Calhau. Recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Hoje à noite eu quero, pensando nessa data do Dia Batista do Brasil, tecer algumas considerações sobre a nossa identidade batista, a partir de um texto que eu li na revista Veja, do dia 4 de outubro, um articulista J.R. Guzzo, quando ele fala dos evangélicos de uma maneira muito pejorativa, chamando essa gente incômoda. O título do sermão hoje à noite é Essa Gente Incômoda. E eu quero falar dos batistas. Mas agora pela manhã, eu quero pensar com os irmãos sobre essas 3 solenidades desta semana. Primeiro, o Dia das Crianças. Nós temos uma responsabilidade muito grande como pais e como Igreja do Senhor de cuidar das nossas crianças. Não só de reconhecer as suas necessidades básicas, de orientá-las nos caminhos do Senhor, mas em razão dos ataques violentos de Satanás sobre a família brasileira. E eu vejo os irmãos durante a semana participando das redes sociais e muito alarmados com as coisas que estão acontecendo, sobre ideologia de gênero, sobre as novelas da Rede Globo. Com relação às novelas, eu digo logo, queridos, a gente não dá ibope para esse povo, a gente desliga a televisão. Eu não sei porque que os irmãos ainda param para assistir essas porcarias. Porque lá em casa eu tenho controle remoto, tudo desligo. É simples, né? E quando a gente fica vendo esses deputados feito um Jean Willis da vida, denegrindo a palavra de Deus, evangélicos, a gente não dá ibope, a gente não fica divulgando o que esse sujeito fica dizendo aí. Eu acho que os evangélicos estão dando muito ibope para essas coisas. É claro que a gente tem que se familiarizar, a gente precisa pesquisar, estudar, tomar posição como indivíduos e como igreja, mas, sobretudo, tenha cuidado com os seus filhos. O diabo tem uma predileção muito especial pelas nossas crianças. Aliás, quando eu leio a respeito do cativeiro egípcio, quando Moisés foi várias vezes ao faraó, uma das vezes que o faraó permitiu, ele disse assim, olha, vocês podem ir cultuar a Deus no deserto, mas deixem as crianças, deixem seus filhos. O faraó queria os filhos dos israelitas, e Satanás também. Então nós precisamos ter muito cuidado com a educação religiosa dos nossos filhos, porque lá na escola eles estão ouvindo essas coisas, que você pode optar pela sua sexualidade, mas lá na frente, se você é menino, você pode escolher ser menina, se você é menina, pode escolher ser menino, e eles estão ouvindo sobre essas coisas, e vocês pais precisam orientar em casa, e a igreja precisa ter esse cuidado especial com os nossos filhos. Domingo passado, houve aqui na igreja uma apresentação do grupo de teatro, a companhia de teatro Nissi, que foi uma apresentação muito linda. Achei longa, achei que muita gente saiu, não teve paciência para esperar o final, e quem saiu perdeu, porque o encerramento foi lindo, foi maravilhoso, uma mensagem belíssima. Quem se antecipou, foi embora, perdeu essa apoteose final.
Mas olha, eu tive o cuidado, lá no acampamento ontem, de conversar com algumas crianças e perguntei para elas o que é que elas tinham entendido da peça. Vocês acreditam que elas entenderam? Eu fiz perguntas, isso aqui, e elas foram explicando, elas entenderam perfeitamente aquela peça. Em casa eu perguntei para minha mulher, você entendeu a peça? Eu não entendi nadinha, mas as crianças entenderam. Elas entenderam. E vejam só, essa é a melhor idade para ensinarmos os princípios da palavra aos nossos filhos. Por isso que o sábio diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então esse é o momento de ensinar a palavra aos seus filhos. Quando você fizer aniversário do seu filho, ao invés de colocar a música da Xuxa, aliás, a Xuxa já passou, né? Quem é hoje? Anitta. É uma desgraça. Não coloque a música da Anitta. Não ensine funk para o seu filho. E nem ensine para ele que vir para a igreja é lugar para trazer os brinquedos dele. Vir para a igreja é para ouvir da palavra de Deus, os ensinos da palavra, a responsabilidade que os nossos professores têm, mas essa educação começa em casa. É pai e mãe ensinando a palavra aos seus filhos. Esse é o primeiro ponto hoje. O segundo ponto, os nossos professores. Nossos professores têm uma missão grandiosa de Deus. O ensino é um dom espiritual. O Espírito Santo capacita alguns na igreja com o dom do ensino, né? E eu entendo que professor da escola bíblica, líderes de células, precisam exercitar seu dom do ensino. E precisam pedir sabedoria a Deus para que estas verdades que um dia nos foram reveladas, Deus não vai trazer uma nova revelação. O que Ele queria que nós soubéssemos está na sua palavra. E esta palavra é inerrante. E nós, como batistas, ensinamos que não há nenhum livro que esteja pelo menos em pé de igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E os batistas dizem especialmente o Novo Testamento. Nós não praticamos o Velho Testamento, mas é a nossa regra de fé. Mas o Novo Testamento é a nossa regra de prática, não é? Então nós ensinamos estas coisas, a inerrância das Escrituras, a supremacia das Escrituras sobre qualquer tradição, sobre qualquer convenção humana. Isso é o que nós ensinamos para os nossos filhos. E os professores têm essa missão de ensinar a palavra de Deus aos nossos alunos. E ontem eu estava lá no acampamento olhando aquelas crianças. E eu sou assim um homem de visão, né? Eu olho para aqueles meninos e fico vendo, ali está o futuro tesoureiro. Aquele ali vai ser o baterista da igreja. Aquele ali vai ser professor da classe da escola bíblica dominical. Eles ficam brincando, eu fico olhando para eles e dizendo, aquele vai ser isso, aquele vai ser aquilo. É a igreja do futuro. E ontem eu estava olhando para eles e disse, quando eles forem tudo isso, onde é que eu estarei? Talvez eu não esteja mais aqui, mas é a igreja do futuro. Se nós não firmarmos essas bases agora, que igreja nós seremos? Que igreja nós seremos? Cuidado com seus filhos. Professores, responsabilidade com o ensino da inerrante palavra de Deus. E hoje, como é dia batista, que nós possamos nos lembrar de alguns dos nossos princípios que nos são extremamente caros. Eu não queria antecipar o que eu vou falar hoje à noite, mas eu me lembro do bispo Robson Cavalcante, que morreu assassinado por um filho adotivo. Robson Cavalcante escreveu alguns livros. Eu li alguns desses livros. E um livro muito interessante, que se alguém tiver aí, traga para a gente ler com os jovens, especialmente da igreja, um livrinho muito interessante chamado O Cristão, Esse Chato. Não sei quantos já leram esse livro do Robson. Só a nossa professora. O Cristão, Esse Chato. Por que o cristão é chato? Então ele enumera essas questões lá. E aí eu estava pensando que nós precisamos ser esses chatos. Olha, os muçulmanos têm os xiitas. E entre os evangélicos
tem os chatos. Esses chatos são aqueles que vão além da Bíblia. Eu estava me lembrando de uma palavra do pastor Luiz Saião, que eu reputo hoje como o maior exegeta das Escrituras, o maior expositor bíblico das Escrituras. Ele é pastor em São Paulo e reitor do Seminário do Sul, e ele estava dizendo que uma vez ele estava pregando, ensinando sobre a Bíblia, e falando de Jesus, e o irmão pediu a palavra e disse assim: olha, os crentes não devem beber, tomar bebida alcoólica, os crentes não deveriam ir à festa, os crentes deveriam ser muito sérios, muito sisudos. Aí ele argumentou: mas meu irmão, olha, Jesus foi à festa, Jesus foi a uma festa de casamento, Jesus transformou água em vinho. Aí aquele irmão disse: mas não deveria ter ido. E veja que coisa interessante, né? Às vezes o nosso legalismo nos leva até a criticar o Senhor da igreja. Jesus não deveria ter tomado vinho, Jesus não deveria ter ido para aquela festa, né? E ele achou muito interessante isso, e eu realmente achei. Isso não é ser chato, é chato, né? Tem cristãos assim, mas nós precisamos ser chato no melhor termo da palavra. E hoje eu quero falar sobre isso hoje à noite. Como é que nós podemos ser um incômodo para esta sociedade que precisa de nós, que precisa da igreja? Hoje eu quero louvar a Deus pela existência dos nossos antepassados, de John Smith, que era um pastor anglicano, que examinando as Sagradas Escrituras na sua igreja, percebeu que havia alguns princípios que ele pregava, que ele ensinava, que contradiziam as Escrituras. Então ele, com alguns irmãos, 38 irmãos, ele e um advogado chamado Thomas Hillwys, saíram, deixaram a igreja anglicana, e por causa da perseguição que eles sofreram por causa do rei, né? O rei é o chefe da igreja anglicana, a rainha Elizabeth ainda hoje é chefa da igreja anglicana. Então eles não podiam pregar outro evangelho, eles não tinham autorização do rei de pregar outra doutrina, de subir num banco numa praça pública e pregar o evangelho. Então eles tiveram que fugir para a Holanda. No ano de 1603, 1604, fugiram para a Holanda e começaram um trabalho com base nesses princípios que vieram a se tornar os nossos princípios batistas. E aquela congregação era composta de crentes anglicanos, e que quando se separaram, começaram a examinar a Bíblia, perceberam que o seu próprio batismo, eles tinham sido batizados de forma errada. Então a história diz que John Smith batizou-se a si mesmo, mas ainda por aspersão, batizou Thomas Hillwys, e eles batizaram aqueles irmãos e se tornaram a primeira igreja separatista. Então, na nossa história batista, os primeiros crentes batistas se batizaram por aspersão, não foi por imersão. Depois é que eles tiveram essa compreensão e se tornaram uma igreja batista que batizava por imersão, o batismo considerado batismo bíblico. Mas tudo começou com estes homens. Os batistas não começaram com um homem que teve uma revelação de Deus, não. Os batistas começaram estudando princípios, estudando a palavra. A nossa história está alicerçada nos princípios da palavra de Deus. E posteriormente, John Smith morreu e Thomas Hillwys voltou para a Inglaterra, porque ele disse: cristão não foge de perseguição. Nós vamos voltar para a Inglaterra e nós vamos começar o trabalho de uma igreja batista na Inglaterra e estabelecer a primeira igreja batista original na Inglaterra. Thomas Hillwys foi preso, morreu na prisão, mas os princípios batistas foram implantados ali. Ele escreveu a primeira confissão de fé batista.
E a partir daí, esses princípios que nos são caros, que custou a vida de John Smith, que custou a vida de Thomas Hillwys, esses princípios se espalharam pela Inglaterra, chegaram aos Estados Unidos e foram os americanos que chegaram aqui há 147 anos para implantar esses princípios que foram extraídos da palavra de Deus. A inerrância das Sagradas Escrituras, a liberdade religiosa, o batismo para pessoas regeneradas, a autonomia da igreja local, a suficiência das Escrituras, a suficiência de Jesus, o sacerdócio universal dos crentes, princípios que nos são caros e que nós precisamos transmitir às novas gerações. É por isso que hoje é um dia de gratidão. Gratidão a Deus por nossas crianças que estamos ensinando nos caminhos do Senhor, nesses princípios. Gratidão a Deus pela vida dos nossos professores. Gratidão a Deus porque um dia, homens, estudando a palavra de Deus, encontraram princípios os quais eles não podiam negar, enfrentaram, morreram na sua fé. Se vocês já leram um livro, dizem que é o segundo livro mais lido em todo o mundo, é um livro de um pastor batista chamado John Bunyan, O Peregrino. Por que John Bunyan escreveu O Peregrino? Porque ele era um pastor batista e entendia que o rei não tinha autoridade para permitir ou proibir alguém pregar o evangelho. Então ele ia para a praça pública pregar o evangelho. Ele foi preso muitas vezes por causa disso. Finalmente o rei disse: então você não quer obedecer, então você vai apodrecer na cadeia. E a última vez John Bunyan passou 12 anos na prisão. Qual foi o seu crime? De pregar ao povo a mensagem do evangelho. E lá na prisão ele escreveu esse livro, que é um best-seller. Todo crente já deve ter lido sua Bíblia pelo menos uma vez, mas deve ter lido pelo menos o livro O Peregrino. É um best-seller. E na prisão, aquele pastor batista escreveu este livro extraordinário, a história do cristão rumo à pátria celestial, O Peregrino. Procurem, baixem na internet, comprem, leiam, vale a pena para a sua edificação. Graças a Deus por homens como John Smith, Thomas Hillwys, John Bunyan, que foram os pioneiros, os primeiros. E quando esse evangelho chegou ao Brasil, alcançou homens extraordinários, e estes homens trouxeram o evangelho para esta pátria. O evangelho que eles pregaram aqui foi o evangelho que Cristo salva, a necessidade do arrependimento, a necessidade da regeneração, a fé unicamente em Jesus. Era isso que essa gente pregava, e as igrejas batistas foram implantadas no solo pátrio, pregando o evangelho do reino. Anos depois, surgiu um outro grupo, trazendo um outro evangelho, uma desgraça para esse país. Um evangelho deturpado, de teologia da prosperidade, que o cristão está por cima, e ele é cabeça e não é cauda, e ele sempre vai triunfar, e Deus o chamou para a vitória, e estamos vivendo uma geração de crentes que não sabem o que é arrependimento, de crentes que não sabem o que é confissão de pecados, de crentes que acham que podem fazer tudo, porque a graça de Deus é abundante. Somos salvos pela graça, eu posso tudo, porque posso todas as coisas naquele em que me fortalece. E é por isso que todo mundo hoje é evangélico. O Neymar é evangélico, o Alexandre Frota é evangélico, o Xande é evangélico, a Carla Pérez é evangélica. É esse evangelho que está aí. Ah, que saudade dos nossos pioneiros, que nos legaram o lídimo evangelho. E é esse evangelho que precisamos ensinar aos nossos filhos e às nossas futuras gerações. Confirma sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus,
e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém.